Hoje estamos dando início, mais precisamente, à quarta live na Semana da Reforma Tributária, onde nós convidamos profissionais do ramo imobiliário, onde posteriormente irei convidá-los para que façam as suas apresentações. E antes disso, eu devo dizer que eu também preciso me apresentar a todos os que estão nos assistindo, de que eu sou Valdecir Mosqueta, formado em administração com especialização em contabilidade e administração financeira. Eu sou advogado tributarista com especialização em direito tributário. Fui professor universitário na área de tributos. Prestei consultoria e assessoria para várias empresas sob diversos segmentos da economia. Assessorei também associações de municípios para bem e melhor maximizar o retorno do ICMS. E agora nós estamos nos dedicando de forma muito profunda sobre a reforma tributária brasileira, que já é uma realidade e é um fato concreto e está presente, aonde eu lançarei imediatamente um curso online completo sobre a reforma tributária para vários profissionais, onde mais adiante eu os elencarei. Então eu agradeço a presença aqui da Roberta Prigol, que é vice-presidente do CIMI em Erechim, Rio Grande do Sul, Associação dos Corretores de Imóveis da nossa região, mais precisamente de Erechim, e também do presidente do CIMI, Eduardo Giareta, bem como também o Eduardo Giareta, ele é subdiretor do Conselho Regional, melhor dizendo, dos corretores de imóveis do estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos pessoas extremamente qualificadas no setor imobiliário, além de possuir a experiência do dia a dia profissional, eles possuem experiência como associações e direções. Sejam bem-vindos, agradeço desde logo a presença de vocês, aonde nós trocaremos algumas ideias, algumas percepções sobre toda esta reforma tributária que, como eu me referi, ela é uma realidade e fato concreto em todo o Brasil. Eu gostaria que a Roberta Prigol, empresária, fizesse a sua apresentação e logo depois o também empresário Eduardo Giareta fizesse também a sua apresentação para ato contínuo nós entrarmos em algumas colocações da reforma tributária. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Primeiramente quero te agradecer, Valdecir, pelo convite de estar aqui hoje. Eu sempre admirei o teu trabalho, né? Sempre foi um gigante ali do direito tributário na nossa cidade, então tenho muito respeito pela tua carreira, pela pessoa. E, bom, primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Roberta Prigol, eu sou advogada há 9 anos já. Eu tenho, na verdade, a minha especialização em Direito Civil, Empresarial e Constitucional. Estou agora terminando a minha especialização em Direito Imobiliário. Eu também, ao longo da minha carreira, eu acabei virando corretora de imóveis, porque a minha família é do ramo imobiliário já há 33 anos, então hoje eu sou sócia e gestora da imobiliária da minha família. E também agora eu sou vice-presidente da CIMI, que é a Associação dos Corretores de Imóveis de Erechim. Então a gente vem desenvolvendo ali um trabalho bem legal na associação, né, com todos os corretores, junto com a sociedade. Fazemos também uma parte de ouvidoria. Então a gente está à disposição aqui para ter um bate-papo bem legal e poder conversar sobre essa reforma tributária. Certo, obrigada, Roberta. Contigo, então. Gostaria muito de agradecer o convite, Mosqueta. Fico feliz por ter lembrado de nós. Nós, como associação, a gente está num processo de retomada da CIMI aqui na cidade, né? A Roberta, quando a gente pensou e sentou junto com o nosso colega, o Carlos Alberto Mota, a gente assumiu esse compromisso e a gente está tentando reorganizar algumas coisas que ficaram para trás, né, Beto? Tentando botar em dia. Falando sobre minha pessoa, no caso, eu sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Imobiliário, sou professor do curso de Técnicas de Transações Imobiliárias aqui em Erechim. Já estou no ramo há uns 12 anos, né, que eu estou atuando como corretor. Sempre trabalhei com mercado de negócios, e me identificava sempre com essa área. E optei a partir de 12 anos atrás, eu optei por fazer o curso e começar a trabalhar com isso. Gosto do que eu faço, procuro assim, trabalhar, e tive um grato convite há uns
30 dias atrás, de ser convidado pelo Cresci para participar da diretoria, né? Ser diretora adjunta de integração aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Certo. Obrigado mais uma vez, Roberta e Eduardo. Vocês que estão nos assistindo, percebam que nós temos aqui 2 convidados que só pelo currículo deles mostra que eles têm uma qualificação muito grande neste setor do ramo imobiliário brasileiro. Então, hoje nós vamos trocar umas ideias sobre a reforma tributária e certamente iremos enriquecer todos vocês que estão nos assistindo. Desde logo, eu gostaria de fazer uma colocação, também farei primeiro para a Roberta, depois o Eduardo pode complementar se assim eu desejar. E eu gosto de ser muito didático, então vocês que estão nos assistindo sabem que a reforma tributária, ela traz assim um eixo muito firme e consistente, que é a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é de competência do governo federal, que irá substituir PIS, COFINS e IPI, que ela tem um período de transição no ano de 2026, na fase de testes, e ela já entra em vigor imediatamente, de forma integral, em 2027. Ainda, nós temos uma junção que ali é um tanto mais complexa, que é o ICMS, que é de competência dos estados da federação, e o Imposto sobre Serviço, ISS, que é de competência dos municípios brasileiros, que dos dois, depois de uma transição, lá a partir de 1º de janeiro de 2033, não falaremos mais de ICMS, muito menos de ISS, e sim de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência compartilhada, para vocês também saberem, né, que uma vez uma empresa, um contribuinte pagava um ISS para o município, pagava um ICMS para o Estado. Agora terá uma incidência do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que todo o ramo imobiliário, que nós vamos falar depois, ou locação, ou transação, ou assim por diante, ou fracionamento do solo, nós vamos falar em IBS e CBS. Então, para ver dessas grandes modificações e que terá um grande impacto. E o IBS ele terá em 26, 27 e 28 um período de transição no sentido de ser um período de experiências, mas a efetiva transição ela vai ocorrer de 2029 a 2032. Assim, Roberta, de forma primeira, muito simples, muito objetiva, como é que tu estás a observar esta reforma tributária que chegou, que já é realidade, e que ela vai a cada dia a mais sendo implementada, e o setor imobiliário tenho para mim que será bastante impactado. Eu gostaria de algumas considerações tuas, Roberta. Bom, na verdade, o nosso sistema tributário sempre foi muito complexo, né? Isso a gente sempre... Concordo. A gente sempre debateu isso e, na verdade, como eu comentei, né, no início, a minha especialidade não é direito tributário, né? Mas antes de eu ser sócia, virar da empresa, virar corretora, eu trabalhava num escritório de advocacia, né, com uma colega, e uma das nossas alas do escritório era direito tributário, né? Então, ela era especialista em direito tributário, então eu acabei me inteirando de vários assuntos, né? Na época, em questão, a gente falava muito, na época, sobre algumas teses que estavam muito em voga, né? Sobre o ICMS, exclusão, base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, né, muitos advogados surfaram nessa onda de teses e tudo mais. Então, eu acabei me aprofundando em alguns assuntos. E também eu estudava para concurso, né? Antes de seguir no mercado imobiliário, eu estudava para magistratura estadual. Então, era ali uma parte que a gente tinha que estudar muito direito tributário, né? Então, a gente sempre debateu muito sobre essa complexidade do nosso sistema tributário, né? Eu sempre fui uma grande entusiasta da reforma tributária, porque acho que nós, como operadores do direito, via essa necessidade, né? De facilitar, com que as pessoas pudessem entender mais, né? Porque para nós... Simplificar. Exatamente. Se para nós, operadores, já é difícil, imagina para a população em geral entender, né? Então, acho que sempre foi uma crítica muito grande à nossa carga tributária sobre o consumo, né?
E, inclusive, só um dado ali, né? O Brasil é um dos países que mais tem carga tributária sobre o consumo, né? Concordo com isto e já falei em outras aulas sobre o tema. E então a gente tinha essa necessidade realmente, né, dessa reforma sobre a relação de consumo. Mas eu até estava estudando um pouco sobre isso e vendo algumas pesquisas, mas me parece que essa reforma não veio muito para reduzir a tributação, né? Então, né, acho que quem estava um pouco entusiasmado com a redução da tributação... Depois eu falarei, desculpa te interromper, Sim. Ela não é nem para aumentar, nem para reduzir. No momento mais adiante eu darei os detalhes sobre isto, para que todos vocês saibam, certo? Bom, mas é bom a gente, né, comentar sobre isso. E então eu até estava vendo uma pesquisa que, na verdade, a reforma trouxe um imposto sobre valor agregado de forma dual, né? Uhum. Mas continua sendo uma das maiores do mundo, né? Então, isso, na verdade, gera um pouco de frustração para a gente, né? Então, assim, sendo bem honesta, né? Eu acho que isso é uma dor de todo brasileiro, não é só minha. A gente, como empresário, como pessoas que estão à frente do pagamento da tributação, né? Então, eu acho que o mercado imobiliário ele já é muito afetado em várias situações econômicas, né? Quando a gente fala de taxa de juro, de Selic, de questões de dólar, de aumento de insumos, então, de mão de obra, né? De carecer de mão de obra, falando mais da construção civil, né? Então, eu acho que o mercado imobiliário, de forma geral, ele já é muito afetado por questões econômicas, né, de forma geral. E a reforma tributária, ela vem para afetar também, né? Acho que isso é um ponto de atenção para nós, quando a gente fala do pagamento de imposto para o consumidor final. Porque quando é inevitável isso, né, na prática a gente vê muito que as empresas acabam embutindo esse valor para o consumidor final, né? Então, muito embora as empresas elas absorvem parte dessa tributação, né? Mas o consumidor final acaba sendo muito afetado. Paga a conta, que paga a conta, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, construção civil, né? Venda de imóveis na planta, imóveis novos, né? Então, a gente vê que, se aumentar a tributação, hoje a margem da construção civil já é muito reduzida, né? É reduzida. A gente conversa muito com a gente como corretor e como gestores de imobiliários, estamos há muitos anos no mercado já, então a gente conversa muito com donos de construtoras, né? Pessoas que estão à frente da construção civil. Então, elas falam que hoje a margem delas de lucro foi muito reduzida no passar dos anos, justamente por juros, enfim, né? Como a gente já falou. Então, se a gente aumentar a tributação sobre esse tipo de produto, consequentemente, né, o consumidor final vai sofrer também. Irá onerar lá na ponta do consumo final, da locação ou da aquisição e assim por diante, né? Então tem esse viés do consumidor final de ser afetado, né? E também tem uma questão de política interna das empresas, de ter que fazer todo esse remanejo, né? A gente estava falando sobre o pagamento fracionado, né? O split payment. Uhum. Então, isso é uma coisa que vai afetar bastante o caixa das empresas, né? Claro que a minha empresa hoje é pequena, né? Perto das grandes empresas, mas é algo que tem que olhar com muito cuidado para que isso também não possa gerar um impacto negativo nas empresas a ponto de elas sofrerem com esse tipo de situação e até daqui a pouco, né, as empresas hoje empregam muitas pessoas, então a gente também tem que olhar por esse lado, né? Geração de postos de trabalho. Exatamente, né? Então acho que a gente tem que olhar com carinho nesse ponto. Não falo só do mercado imobiliário, falo de forma geral mesmo, né? Então, acho que a gente... Mas o mercado em si, eu acredito que ele vai sofrer um impacto, né? Impacto. De primeira. O que a Roberta falou do split payment é uma coisa que a gente fica realmente preocupado, porque nós teríamos um prazo, existe um prazo hoje para as empresas pagarem esses impostos, né? E se for realmente já introduzido isso aí de forma direta, o pagamento vai ter que ser automático praticamente, né? Ao finalizar, ao fazer essa negociação, a parte que seria dos tributos já iria direto para o Estado, né? Enquanto que a empresa iria receber. Hoje ela tem um prazo para poder corrigir isso. Isso aí, por mais que a empresa tente absorver ou tentar... não repassar para o cliente final, vai ser praticamente impossível, né? Então vai ser uma coisa praticamente automática, né?
Fiquei uma dúvida até quando eu li sobre isso um tempo atrás, e caso, por exemplo, uma coisa que não se concretize, se faz um negócio, se dá entrada, com essa automatização do pagamento do tributo, em caso do negócio não vir a se concretizar, como é que ficaria? Isso é uma pergunta que até eu me fiz na época, né? Uhum. Como ficaria? Quanto tempo o Estado iria devolver para a empresa esse dinheiro que foi pago, no caso? Ou é uma situação, né, que fica... E como ela disse, a Roberta falou agora, né, um dos grandes detalhes que a gente vê é quem é que vai pagar essa conta. Isso é fatal, vai ser sempre o cliente e o consumidor final, né? Não tem como reverter isso aí. Porque a empresa, por mais que ela tente absorver alguma coisa, ela não vai conseguir. Não vai, porque a coisa vai ser automática, né? As colocações de vocês, convidados, me oportunizam de forma muito interessante eu poder fazer algumas colocações para vocês, que outra vez é um privilégio tê-los aqui pelo grande conhecimento, e para vocês que estão nos assistindo nesta semana da reforma tributária. Tem vários itens que eu observei, por exemplo, a empresária Roberta fala sobre alta carga tributária. Eu falo sempre, o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, porque nós gastamos hoje 33% do PIB, do Produto Interno Bruto. Vamos dizer um terço, uns falam em 32%, 35%, ela não seria alta se os entes públicos, leia-se União, Estados e municípios, dessem à sociedade brasileira em retorno de bons serviços, saúde, educação, transporte, uma série, né? Certo? Que não precisamos ficar elencando todos. Então, nesta linha de raciocínio, tem países que têm uma taxa maior do que a nossa e estão satisfeitos e felizes, mas eles possuem o tudo do ente público. Então, ter uma carga de 40% do PIB, 45% não é elevada. Mas ela é elevada no momento que nós não temos aquela prestação de serviço pelo poder público. E nós vamos continuar nesta luta. Nós precisamos daí de eficiência nas gestões públicas brasileiras. Leia-se governo federal, 27 estados e 5.570 municípios. Mas devo dizer que também sobre a reforma tributária, nós estamos copiando um sistema que ele já existe em 174 países do mundo, onde a França é o pioneiro, que já tem há 60 anos, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, um sistema neutro de tributação. Eu costumo, para vocês que estão nos assistindo, se a empresa adquiriu bens e serviços por R$1.000 e ela repassar por 1.300, leia-se que ela irá pagar sobre os 300. Isso aí se chama um sistema neutro. Do 1.300 passar para adiante por 1.700, vai se pagar sobre os 400. Então, nós estamos tendo uma transparência bem grande nisto. O que eu vejo também, a preocupação que tanto a Roberta como o Eduardo colocaram, o sistema imobiliário, eu já escrevi e já falei, tenho para mim que ele será impactado com uma carga um pouco maior de tributos, porque ele está sendo tributado pelo IBS e a CBS, por mais que depois tenha redutor de ajustes, lá que reduz o valor do imóvel, tenhamos redutor social que reduz o valor da locação e que daí para as vendas de imóveis nós teremos uma base de cálculo reduzida em 50%, para as locações teremos uma base de cálculo reduzida em 70%, mas o fato que é uma grande novidade, principalmente as grandes empresas médias de construção civil, elas terão que aprender o sistema não cumulativo. Isto é, eu vou ter créditos por entradas na compra de bens e serviços e débitos por saída, certo? Para depois apurar qual é a minha base de cálculo, certo? E ainda ter as referidas reduções. Então, isto eu tenho assim que gera uma certa preocupação e ela é procedente para todo o setor imobiliário, mas eu acredito que no decorrer do tempo ela vai ficar bem mais transparente e assim, Roberta,
tu que colocaste principalmente as preocupações, depois do redutor de ajuste, redutor social, redução de base de cálculo, crédito por entrada, débito por saída, talvez tenhamos que fazer uns cálculos e não seja tão feia assim a situação. Eu não estou aqui para defender, sabe? Eu estou aqui, Eduardo e Roberta, eu sou muito técnico, sempre como é hoje e como será, certo? Eu não posso entrar no mérito muito como é e como será. Então, por exemplo, para o setor imobiliário, já é lei, emenda constitucional 132/23, eu costumo dizer que são as sementes da reforma tributária lançadas na Constituição Federal, na Carta Magna, a lei número 1 do país. Lá estão os princípios constitucionais e fundamentais, já é realidade. A Lei Complementar Federal, inclusive vocês que estão nos assistindo a 214/25, que ela é bem grandiosa, como eu falei, em termos quantitativos, ela traz uma série de inovações e de medidas impactantes. E lá também já é realidade. Então nós não podemos fugir daquilo que já é presente. Nós, do setor imobiliário, precisamos, com tranquilidade, bem verdade, e mesmo com as suas preocupações, de procurar entender bem e melhor esta reforma tributária para ver os impactos que poderão ser negativos no aumento da carga tributária, como vocês bem colocaram, que é preocupante. E sobre o aumento da carga tributária, eu gostaria de dizer para o Eduardo e a Roberta que, assim, costumo dizer, sou técnico e eu coloco como é e como será. Então, está escrito na emenda constitucional de 2023 agora, que é o pontapé inicial da reforma tributária, que a carga tributária brasileira, com a reforma tributária em andamento, não poderá ter aumento da carga tributária nem diminuição. Isto é, quanto era a nossa carga tributária? Tem parâmetros, vocês vão fazer por PIB ou por lá. Quanto era em 23 a carga tributária brasileira e quanto será com a reforma tributária? Por isto que vocês ouvem, e vocês lá também que estão nos assistindo na semana do lançamento do curso sobre a reforma tributária, é de que uma resolução do Senado Federal, isto é, os 81 senadores que representam os 27 estados da federação, irão indicar qual é a alíquota do IBS e da CBS, certo? Eles irão ver qual é, por isso que não temos ainda, certo? Uns falam em 28, 27, 26, tá? E mais, em 2030 será feita a primeira avaliação para ver se a carga aumentou ou diminuiu. Se a carga aumentou, tem obrigação o Senado Federal de reduzir a alíquota. Se a carga diminuiu, tem a obrigação de aumentar. Está dito, eu não sou um otimista, eu sou um realista. Eu estou dizendo do que está escrito. E eu e vocês, como advogados, nós temos que partir do princípio, né? Somos os que, de modo geral, conhecemos a lei, está redigido, então é porque é verdade, eu não posso sair aqui não acreditando neste momento, né? Mosqueta, até foi interessante o que tu falou. Qual seria o parâmetro para 2030? Baseado em qual que eles vão achar? Por exemplo, em 2030 eles vão fazer uma avaliação, né? Se ela cresceu ou não. A partir de que ano que eles vão fazer isso? Qual era a carga tributária em 2023? Essa é parâmetro. Um exemplo, estou dando. Ele era 33% do PIB. Okay. Tá? E eles colocaram lá o IBS 28%. Bom, se eles colocaram lá o IBS 28%, CBS 9%, e a carga tributária passou a 35% do PIB, aquelas alíquotas que eu falei de 28% e de 9% têm que ser reduzidas. Certo? Sim. Isso está dito. Vai ser o ano 23, então. 23. 2023. Então, é o seguinte, está dito na Constituição Federal. Pô, nós temos que acreditar nos nossos legisladores, né? Eu não posso partir do princípio, sabe, nós somos profissionais, estamos lançando um curso e a gente tem que falar aquilo que está escrito. Depois, se vai ser cumprido ou não, vem uma outra etapa. Não sei se concordas, Roberta. Sim, eu concordo. Certo? Eu tenho a dizer o que é hoje e como será.
Tá? E ainda em complementação, devo dizer, do split payment, que é uma nova modalidade, que isso aí já existe em países avançados, desenvolvidos do mundo, que é onde o contribuinte pagará o imposto no momento da aquisição do bem ou serviço de forma separada daquele bem e serviço. E aquele valor, como regra, não entrará no caixa do contribuinte e da empresa. Então, por isso que as empresas de menor porte não acredito que tenha muita... Acho que as de maior... São as maiores, né? Porque às vezes é um volume tão grande, né? Mas elas têm que saber que aquele dinheiro nunca lhes pertenceu. Só que elas ficavam de 10 a 40 dias com aquele valor e elas precisarão se adaptar. Mas é uma sistemática para... Está dito também que quando entrar em vigor o sistema Split Payment, não está dito que vai ser em 26, 27, 28, esse não tem data ainda. Devo dizer para vocês, não tem data ainda. Pode ser que seja só lá em 2032. Mas ele entrará para todas as aquisições de pessoas físicas em todos os estabelecimentos comerciais, industriais do Brasil. Ele entrará de forma muito firme e positiva, certo? E também, se o adquirente pagou com cartão de crédito, que as parcelas são lá, obviamente que a parcela do tributo também vai indo para o comitê gestor conforme ele vai pagando as prestações. Então não haverá nenhum prejuízo para os contribuintes, certo? Muito semelhante com o americano, né? Que já semelhante tem o preço, com o americano. O preço já está lá no produto. Por um lado, não é ruim, porque a empresa visualiza melhor seu faturamento. E até eu acho que isso veio para colocar uma pá de cal em cima das teses, né? Nós falamos antes de teses, né? Porque muito se falava, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo. Se debatia muito sobre isso, que a empresa não fatura o ICMS, né? Uhum. Então, acho que muito veio para botar uma pá de cal nessas teses, porque fisco vai conseguir vislumbrar de forma bem clara e objetiva o que é o faturamento de uma empresa. Assim, né? Então, desculpe, agora eu te interrompi. Sim, não, vamos imagina. indo, né? Assim tá. Então, é um bate-papo. Era este item que eu queria falar. Isso aí de teses tributária. Eu, particularmente, eu sou um advogado, depois que eu me aposentei como auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que eu exerci por mais de 20 anos com muito orgulho, muita honra, e é um cargo de grande responsabilidade, mesmo que espinhoso, né? Certo? Fiscalizar é sempre complicado, mas eu exerço já há mais de 20 anos a advocacia tributária, especialmente em tributos estaduais e municipais. Eu nunca fui muito fã em termos de teses, certo? Eu sou mais de saber e conhecer a legislação e o direito tributário para ver aonde mesmo que uma empresa pode ter um planejamento tributário mais firme e eficiente. E estas teses, elas tenderão a reduzir de forma significativa, por quê? Porque nós estamos com uma federalização da legislação. Quer dizer, a Lei Complementar Federal 214/25, ela vale para os 5.570 municípios e para os 27 estados da federação. Vocês sabem o que é isso? Até então, quando tinha um ICMS para pagar, eu precisava saber qual estado eram as exigências. O imposto sobre serviço, uma empresa do setor imobiliário, de construção civil, iria fazer em qualquer município brasileiro uma obra, ele precisa ir antes lá saber o que aquele município deseja ou exige de ISS sobre a obra que ele irá desenvolver. Isto aí tudo desaparecerá, e eu falo com muita confiança e segurança pelo meu conhecimento. Agora tem um valor de faturamento e a empresa de construção civil irá pagar um valor X de IBS e CBS que será destinado àquele estado e àquele município de destino da obra. Estas questões desaparecerão em termos de conflito. Então, um dos grandes lances dessa reforma tributária que vem em consequência da federalização da legislação, Eduardo e Roberta, é de que
que nós temos uma segurança jurídica muito mais consistente. E as teses em si, elas tenderão a desaparecer. Inclusive, algumas situações que a justiça brasileira andou julgando, já a reforma tributária absorveu dentro da Lei Complementar Federal aquelas situações, certo? Uma delas, por exemplo, vou voltar aqui, o IPTU, certo? Então, não, tem que ter uma lei municipal para reajustar o IPTU, não tem, como é que é? Não, aí a justiça dizia, não, se reajustar o IPTU até o valor da inflação do ano anterior, pode ser por decreto, mas os prefeitos tinham muito receio disso, então leis, certo? E a justiça decidiu que atualizar com base na inflação do ano anterior não precisa lei. Agora eles puseram já que não precisa lei quando tiver o reajuste com base na inflação do ano anterior. E outras situações aqui que foram já legisladas com base no que está decidindo o nosso judiciário brasileiro. E o fato também de ter essa alíquota unificada, né, no Brasil todo. Isso até, muitas empresas, elas escolhiam os estados que elas iam se instalar. Rio Grande do Sul tem o ICMS maior, Santa Catarina tem menor. Então, algumas empresas, onde é que eu vou estabelecer a minha filial? Eu vou escolher o estado tal, porque lá a tributação é menor. Isso acaba democratizando, né? Não perde esse poder de escolha, claro, pensando num viés tributário, né? Então, eu acho que isso é interessante porque acaba tornando o país, né, que é enorme, de dimensões continentais, de uma forma igualitária. E a previsibilidade também, né? Isso aí que tu tá falando, Beto, até o Mosqueta é bom, que até, para mim é uma curiosidade, até gostaria de ouvir de ti, né, Mosqueta? Por exemplo, uma empresa que escolhe um outro estado, que está dando um benefício para ela se instalar lá. Vamos falar aqui um setor nosso, aqui, o setor calçadista que migrou lá para o Nordeste. Nós tínhamos aqui um setor bem estabelecido, forte, mas que devido a incentivos que alguns estados de lá deram, Bahia e Ceará, leia-se esses dois aqui no caso, muitas empresas migraram para lá. Com essas novas leis, Mosqueta, como ficaria isso aí? Desaparecerá de forma definitiva, tá, Eduardo, tá, Roberta? E vocês que estão nos assistindo nessa semana da reforma tributária, aquilo que o Eduardo colocou é muito pertinente para nós tecermos alguns comentários, me oportuniza a dizer, né? Então, o que acontece? Hoje em dia tem muitos incentivos fiscais ou benefícios fiscais que os municípios, principalmente os estados, proporcionam aos seus contribuintes para manter, certo? Isto daí está dito de todas as letras que desaparecerá a partir de 1º de janeiro de 2033. Não haverá nenhum incentivo fiscal mais no Brasil. E o que resultará com isto? As empresas, elas passarão, isso é um ponto de vista meu, passarão a se estabelecer aonde tiver uma melhor logística, transportes, etc., rodoviário, ferroviário, aéreo, certo? Aonde tiver uma mão de obra mais qualificada, para vocês saberem, certo? Então não adianta eu ir lá num lá, que às vezes é uma mão de obra mais barata, não é qualificado, mas eu não tenho nenhum incentivo fiscal. Também tem uma segurança. As empresas, vamos dizer que a empresa A, B e C possuem um incentivo fiscal do seu estado ou até do seu município. Eles irão receber, quando a efetiva transição do IBS ocorrerá de 2029 a 32, por exemplo, se uma empresa recebia lá, ela teria que pagar R$1 milhão de ICMS, ou R$1 milhão de ISS, Imposto sobre Serviço, mas ela recebia ou do município ou do estado R$200 mil de benefícios e ela só pagava R$800 mil, o governo federal criou um fundo de compensação, as suas expensas é o governo federal, que começa com 8 bilhões agora em 26, chegará em 160 bilhões em 33, e ele irá
bancar aqueles 200 mil reais para aquela empresa que, em tese, perdeu o benefício. Porque chega lá em 2030, em vez de pagar 100 de ICMS, vai pagar 80 de ICMS e 20 de IBS. Então, ela perdeu aqueles 200 mil e o governo federal ressarcirá. Então, as empresas, elas têm uma tranquilidade até 2032, mas elas precisam saber que a partir de 2033 elas não terão mais benefícios fiscais e elas precisam andar com seus próprios meios, suas próprias forças, suas próprias estratégias. Então, me parece que eu consegui dar um retorno, se tiverem alguma dúvida nisso. É algo que também, de modo geral, acaba com a guerra fiscal brasileira. E dentro desta linha, hoje, como nós temos uma lei complementar federal do ICMS a nível de Brasil, certo? E nós temos também uma lei estadual de cada ente federativo do ICMS. Mas mesmo assim, cada estado cria seus casuísmos, fazendo com que quando sai uma carga, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o norte do Brasil, seguidamente a empresa, através do seu transportador, é surpreendido com a exigência de mais um valor que aqui na origem não sabia que aquilo seria cobrado deles, criando um grande transtorno. Isso daí deverá desaparecer por completo. E reiterando que nós estamos transmitindo informações para todos aqueles que nos acompanham nesta live, especialmente sobre o setor imobiliário brasileiro, que ele será bastante impactado. Quando eu falo impactado, não é por acréscimo de tributos, mas mais pelas significativas mudanças que irão acontecer a partir de 1º de janeiro de 2026. E uma dessas situações, Roberto e Eduardo, a legislação diz que, mesmo não sendo contribuinte, a pessoa física que faturar até 240 mil reais anos de aluguéis em relação a 3 imóveis distintos, e o regulamento também dirá o que se considera um imóvel distinto, que nós não temos ainda hoje, ele passa a ser considerado contribuinte do IBS e da CBS. O mesmo ocorre se uma pessoa física fizer a alienação de 3 imóveis no ano anterior que ele possuía há mais de 5 anos. Ou se ele fizer a alienação no ano anterior de mais de um bem imóvel que fora construído antes de 5 anos. Então, são colocações de que deixamos um pouco de lado quem já são os contribuintes e pessoas físicas passarão a ser contribuintes, isso é, pagarão IBS e CBS. Obviamente, depois vem as reduções de base de cálculo. Mas vocês, profissionais do setor imobiliário, é interessante que fiquem atentos a estas modificações, tanto para vocês que fazem a intermediação de um negócio, de uma venda, vocês fazem a intermediação de uma locação, como para os contribuintes, aqueles que são considerados uns grandes, vamos dizer assim, ganhadores de valores, né, conforme eu me referi. Então, eu queria colocar isso para vocês. E, primeira parte, pedir para o Eduardo qual é que é a tua impressão sobre isto, e ato contínuo, depois passamos para a Roberta também. Bom, Mosqueta, eu enxergo isso aqui, tem um lado positivo, como tu falou, né? Vamos ter uma regulamentação. A partir do momento que passa a diminuir a incidência de número de impostos e passa a ser impostos definidos, 1 ou 2, IBS, CBS, fica uma coisa bem definida no caso, né? Eu acho que para o consumidor final vai ficar mais fácil entender o quanto é investir no imóvel, o quanto vale a pena ou não. Eu sempre, não vou puxar a brasa para o nosso assado, mas eu sempre acredito que imóvel é um negócio que nunca vai ser ruim para ser investido. Quem investiu em imóveis até hoje, eu nunca vi ninguém falar mal ou perder dinheiro. E eu acho que essa busca, o que é interessante, quanto mais informação o público tiver sobre o que está sendo feito, a forma como está sendo feita, como tu disse, o teu próprio curso que tu está falando de lançar e trazer, é necessário, porque as pessoas têm que entender como vai impactar isso. Tá?
para nós, que a gente está recebendo isso também, aparecem muitas teses, muitas teorias, mas assim a forma não está ainda definida de forma muito clara. Então vai ser necessário que a pessoa que gosta de imóveis e investe nisso vai ter que se informar, ela vai ter que buscar conhecimento. Eu não me sinto assim, às vezes eu até dou aula disso aí, alguns momentos me perguntam algumas coisas, a gente fica com dúvidas. Eu tive um caso na sala de aula mesmo, que foi bem impactante para mim, quando se falou em arcabouço fiscal. Sabe? Essa palavra foi muito utilizada, todo mundo falou, a mídia falava, as pessoas comentavam, e na verdade, quando eu pedi um dia em aula, tá, isso com pessoas até bem instruídas, com pessoas que tenham conhecimento geral de mercado e tal, uma ou duas souberam explicar, ou tiveram coragem de explicar o que era um arcabouço fiscal. E dentro disso eu enxergo assim, toda essa situação numa reforma tributária, ela é mais complexa, ela não é uma coisa simples. Nós que fizemos direito, eu e a Roberta, a gente sabe disso, porque o estudo do direito tributário, ele é um estudo pesado, ele é um estudo difícil. Por quê? Porque ele te faz pensar muito e ele abre muitas prerrogativas dentro do negócio ali para te ter, como disse, os grandes advogados tributaristas são os que encontram as maiores brechas na lei. E essas brechas na lei são o quê? São as coisas que não estão bem explicadas. Por isso que uma reforma tributária ela tem que ser feita de uma forma muito clara e muito simples. Hoje uma reforma tributária não precisa ser uma coisa complexa, desde que ela seja simples e objetiva. As pessoas possam entender o porquê que ela está vindo e o que vai ser feito com ela. Isto, muito bem as colocações, Eduardo. E na sequência eu gostaria que a empresária Roberta também fizesse algumas colocações sobre o que eu me referi. Uma coisa que o Eduardo falou sobre investimento em imóveis, né? A gente vê muito pessoas buscando investimento em imóveis como proteção patrimonial, principalmente quando a gente passa por momentos de crise econômica, né? Então a gente trabalha com muitas pessoas com esse intuito, né? Que tem medo de fazer outros investimentos e acabam vendo o setor imobiliário como uma forma de garantir que o dinheiro delas está bem protegido. E quando a gente vê a reforma das duas, ou ela vai fomentar esse mercado, porque muitas pessoas compram um imóvel não só como comprar e vender para valorizar, né, ou para proteger, mas também como forma de ter renda passiva. E como forma de ter renda passiva entra a questão dos aluguéis, né, que a gente estava comentando antes. Então, se a reforma vem no intuito de, daqui a pouco, reduzir a tributação sobre a locação, pode ser que a gente veja uma forma de fomentar o setor nesse sentido, né? Então, das duas, ou ela vai... Se a gente vê uma forma de reduzir base de cálculo, por exemplo, em locação residencial, comercial, a gente vê pessoas voltadas com um olhar novamente para a renda passiva imobiliária, né? Até porque muito se fala hoje sobre a tributação já em investimentos, né? Investimentos de renda variável, LCA, LCI, então talvez as pessoas voltem a olhar com mais carinho para a locação. Setor imobiliário. Né? Ou, ao contrário senso, pode ser que a reforma também venha a prejudicar esse setor. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, né? Se vai aumentar a tributação, se vai reduzir. Mas é por isso que eu digo que é delicado, né? Porque a partir do momento que você impõe o pagamento de um tributo sobre algum setor, você pode alavancar, você pode... A própria legislação traz isso como uma questão extrafiscal, né? Que a gente fala, né? Então, claro que não é meio o intuito da norma, né? É questão mais arrecadatória mesmo, né? Não tem nada extrafiscal. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, a gente poder vislumbrar como as pessoas podem ganhar com isso também, né? E não só perder. Certo, Eduardo e Roberta, vocês que estão nos assistindo nessa semana da reforma tributária, vocês vejam que os empresários e profissionais do ramo imobiliário, eles de forma prudente, eles têm uma certa apreensão e uma expectativa do que poderá vir pela frente em termos de tributação. E devo dizer que tem situações ainda que serão regulamentadas. Nós não temos o todo ainda, nós temos as leis principais. Mas no decorrer do tempo, nós vamos cada vez melhor entender
toda esta reforma tributária, por isso que eu estou oportunizando um curso completo sobre a mesma, e devo dizer que o setor imobiliário, a exemplo de outras situações, a reforma tributária ela se apresenta com uma conotação social muito grande, certo? Lá está dito, conotação social, preservação do meio ambiente, são carros-chefes desta reforma tributária. A gente não falou na parte do meio ambiente, mas ela é contemplada, certo? E um tratamento também especial para os pequenos contribuintes, né? E dentro disto, devo dizer que nós teremos, em termos de conotação social, um redutor de ajuste, assim é dito, quando um contribuinte do ramo imobiliário for comercializar um imóvel de menor valor, ele terá um redutor de ajuste, certo? Que ele fica, de modo geral, em termos de R$100 mil para o imóvel e R$30 mil para o terreno, partindo do princípio que ele terá uma redução de R$130 mil para efeitos de base de cálculo. Sem contar que depois de tudo isto, chegando àquela base de aquele valor, ainda teremos uma redução de base de cálculo em 50%. Tudo isto é para que não seja tão onerosa a comercialização dos imóveis. E para as locações não é diferente. Temos um redutor social. O que seria? Quando um contribuinte for local, apartamento, uma casa, ele se local por R$1.000 mês, ele terá um redutor social de R$600 mês, fazendo com que passemos a imaginar uma tributação sobre R$400 e não sobre 1.000 como efetivamente. E ainda sobre aqueles R$400 vem uma redução de base de cálculo em 70%. Então você vai ver que a tributação é bem pequena lá no fundo. Então eu compreendo até a angústia do setor imobiliário, mas no decorrer do tempo tenho para mim que tudo ficará bem e melhor esclarecido e bem e melhor transparente. E como grandes mudanças, eu gostaria de dizer para os meus nobres convidados aqui, os empresários Roberta e Eduardo, e para vocês que estão nos assistindo, de que o Brasil precisa de 3 grandes reformas. Isso eu apenas estou repetindo. Isso é dito para todas as autoridades brasileiras, de todos os segmentos da economia, da política e assim por diante, certo? Uma grande reforma tributária que estamos tendo, uma grande reforma administrativa e temos que ter com o tempo uma grande reforma política, porque também não é crível nem razoável do jeito que está hoje. Infelizmente, o nosso Congresso brasileiro tem uma rejeição, um descrédito que beira os 80%. Então nós precisamos, porque na verdade o Congresso Nacional são os nossos legais e legítimos representantes, certo? E eles estão lá para bem e melhor nos representar. Isso é da Constituição. Os deputados federais representam o povo do seu estado e os senadores representam os estados da federação. E eles estão lá e eles precisam recuperar a sua credibilidade com uma reforma eleitoral que dê mais transparência sobre todos os aspectos, desde o quanto eles recebem por mês de uma forma ou outra. A reforma administrativa, estou fugindo um pouco, querem falar em retirar férias de 60 dias, coisa do tipo. Bom, cabe a eles legislar. E a reforma tributária é o que está mais avançada, já é fato concreto, está andando. Eu costumo dizer como é e como será. Não entro no mérito político de absolutamente nada. E nós precisamos nos adaptar. E hoje, vocês convidados que é do setor imobiliário, nós tecemos esses comentários aí, de modo geral, para cada vez melhor esclarecer os que nos estão nos assistindo. E agora, para encerrar, eu gostaria que a Roberta fizesse uns comentários que achar
pertinente sobre a reforma tributária, pode ser para o setor imobiliário e qualquer um outro. E logo após, depois que o empresário Eduardo fizesse o mesmo. Então, gostaria de ouvi-la. Até, só trazendo de volta um assunto que nós estávamos falando ali sobre alocação, e até uma coisa importante, que muitas pessoas têm dúvida, chegam numa certa idade, falando sobre a reforma por ter esse viés social, se elas continuam alugando ou se elas compram o seu primeiro imóvel. E isso é uma decisão que é muito nebulosa ainda para as pessoas, né? Então, acho que a reforma ela pode vir a clarear um pouco nesse sentido, né? Se eu tenho benefícios em alugar ou se eu tenho benefícios em comprar. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, né? Que é de muita discussão, né, entre as pessoas. Mas, enfim, eu acredito que, como várias situações da nossa vida têm os lados positivos e o lado negativo, né? Mas eu espero que o lado positivo supere e muito, né, os lados negativos, o lado positivo supere o lado negativo e que traga mais transparência, previsibilidade e que, de fato, não onere o contribuinte brasileiro, que já é muito massacrado e sobrecarregado. Então é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Teríamos, né, assunto para ficar uma tarde aqui, mas eu agradeço novamente e qualquer coisa estou à disposição para Certo, obrigado, Roberta. Agora o empresário Eduardo para suas considerações finais. Fiques bem à vontade sobre o que tu desejares falar. Mosqueta, agradecer o convite pela CIMI, né? A Roberta está aqui presente, poder explanar algumas coisas, tirar dúvidas com você também, né? Que foi muito prudente a forma como foi colocada as coisas, assim, uma forma muito esclarecedora e ao mesmo tempo que dá uma certa norte para nós para entender algumas coisas. Quanto à reforma tributária, eu enxergo assim, as pessoas têm medo disso, sabe? Elas têm um certo receio. Mas, na verdade, o problema nosso não é a reforma tributária. Como tu falaste, né? Nós temos que ter uma reforma política. Eu acho que é muito mais importante. A reforma tributária vai ser uma ferramenta para quê? Que se uma reforma política realmente acontecer, as pessoas que venham assumir e que vão nos dar, que vão dirigir o nosso país, no caso, não importa ideologicamente o lado que for, elas dão proveito disso. Esse é o grande diferencial, porque essa confusão que existe hoje dentro do nosso meio tributário, ele acaba sendo não benéfico, tá, para a população. Por quê? Porque não existe uma clareza dos tributos e o que é feito com eles, né? Então, assim, eu acho que essa reforma tributária ela pode ser muito bem utilizada se for feita uma coisa que as pessoas utilizem ela de forma benéfica. Não pensando em arrecadação, mas sim o quê? Em redistribuição de renda e reinvestimento para que a população possa fazer proveito disso. Tu falaste no começo sobre a nossa carga tributária, né? E nessa informalidade a gente falou sobre a belíndia, né? Esse é um termo que já é usado há não sei quantos anos no Brasil, né? Nós temos arrecadação e tributação de uma Bélgica e serviços prestados por uma Índia. Então é complicado, isso não mudou. Eu ouço isso desde o meu tempo de adolescente, que já faz um bom tempo isso. E até hoje nunca mudou. Pelo contrário, se agravou até. Então, acho que é a primeira coisa, as pessoas não precisam ter medo da reforma tributária. As pessoas têm que acreditar que ela vai vir para fazer algumas coisas boas. Vai mudar algumas coisas? Vai. Temos que pensar o que vai ser feito com essa reforma tributária. Acho que a coisa mais importante é isso. Certo. Eu agradeço o empresário Eduardo por ter disponibilizado o seu nobre tempo e ter vindo aqui nos prestigiar. Agradeço também a empresária Roberta por ter vindo aqui e também nos prestigiado e trazer também o conhecimento de vocês. E eu gostaria de finalizar esta live dizendo para vocês que estão nos assistindo nessa semana da reforma tributária, das últimas colocações do empresário Eduardo, que nós estamos dando um salto de qualidade em termos de reforma tributária para chegarmos mais próximos daqueles países desenvolvidos e que nós não vamos chegar ao ideal, que seria um sonho, mas na vida
nós temos o sonho e nós temos o possível, e nós vamos chegar no possível. Eu costumo dizer, se nós estamos há 60 anos atrás de um sistema tributário, nós vamos ficar só 20 anos atrás. Nós estamos dando aquele salto de qualidade sob todos os aspectos. E a preocupação e a apreensão, ela é própria e inerente ao ser humano. Eu, como um conhecedor e um especialista do mundo tributário, eu tenho que transmitir algumas questões de confiança, e que vocês aqui convidados perceberam, é de que a reforma tributária ela será transparente, será mais simples, ela trará segurança jurídica sob todos os aspectos, ela melhorará o ambiente de negócios de todos os empresários brasileiros, sob todos os segmentos da economia. Assim e desta forma, nós estamos no caminho muito certo, trilhando, e quando houver algum percalço, nós temos os nossos congressistas que estão lá nos representando para fazer os ajustes que se fizer necessário no decorrer do tempo. Então eu agradeço a vocês que ficaram nos assistindo, e logo eu falarei sobre os detalhes de como acessar o meu curso completo sobre a reforma tributária, que irá oportunizar para vários segmentos da economia, empresários, profissionais liberais, para se atualizarem de algo tão importante e tão palpitante que é o sistema tributário brasileiro. Muito obrigado. Na sequência da nossa live, devo dizer que eu estarei lançando um curso completo sobre a reforma tributária de forma prática e simplificada. E a reforma tributária, eu devo dizer para vocês que ela já iniciou, e ela traz, dentre outras situações, mais simplicidade e transparência, mais justiça tributária, melhor ambiente de negócio e segurança jurídica, incentivos sociais e benefícios para quem mais precisa, e ainda um sistema mais eficiente para quem produz e gera postos de trabalho no Brasil. E a partir de 2026, eu gostaria de deixar registrado que, ao meu ver, existirão duas espécies de empresários e profissionais. Primeiro, aqueles que estarão atualizados com a reforma tributária, entendendo toda a sua dinâmica. 2, os que deixarão de ser lembrados por não dominarem a mesma reforma tributária, por não ter dado aquela atenção que é tão necessária para as empresas e para os profissionais nela envolvidos. E ainda, porque este curso é indispensável agora, é que nós estamos falando e estaremos indicando no curso sobre a reforma tributária a emenda constitucional 132/23 e a Lei Complementar Federal 214/25, que já estão em vigor. Falaremos da transição da CBS e do IBS, e ainda salientar que mais de 500 empresas piloto já testam o novo modelo, e o mercado está assim se movimentando para, de forma mais eficiente, se adaptar às formalidades da reforma tributária, que já entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Assim, as empresas, mais precisamente os empresários, que não se adequarem ou não conhecerem as mudanças da reforma tributária, estarão arriscando seus fluxos de caixa, arriscando competitividade, credibilidade profissional e outras situações que possam vir em desagrado aos seus negócios e suas empresas. E ainda, para quem que serviria este curso da reforma tributária? Primeiro, para os empresários brasileiros, certo? Todos eles, do menor ao maior porte, eu vejo que eles precisam dominar, se não na integralidade, em termos parciais, as medidas impactantes que a reforma tributária está a ensejar. Ela também serve para profissionais da contabilidade, contadores, profissionais do setor fiscal de empresas, advogados tributaristas, outros advogados mesmo não tributaristas, ainda também para os
procuradores dos estados, procuradores dos municípios e procuradores da União, e mais precisamente os advogados públicos, e ainda profissionais que atuam no sistema cooperativo, quais sejam de saúde, do agronegócio, financeiro, de transporte. E também este curso se presta para auxiliar sobremaneira os profissionais que atuam no mercado imobiliário, empresas de construção civil, ainda também corretores de imóveis e profissionais de imobiliárias. Ainda serve para os servidores municipais, mais precisamente os das administrações tributárias municipais, em que haverá uma mudança significativa da cumulatividade para a não cumulatividade no imposto sobre serviço, e é algo que a autoridade fiscal fazendária municipal precisa conhecer e entender. E, por fim, ainda, devo dizer que profissionais liberais, que a Lei Complementar Federal 214/25 elenca na quantidade de 18 profissões, é importante que eles saibam quais as mudanças impactantes para a sua profissão nesta reforma tributária. E o que irá aprenderem com todo este curso da reforma tributária? Primeiro, como já referi, o impacto da reforma tributária, que não é pequeno. A emenda constitucional 132/23, que coloca os princípios da reforma tributária, mais precisamente as sementes da reforma tributária. Ainda a Lei Complementar Federal 214/25, que em termos quantitativos ela apresenta 542 artigos, mais de 25 anexos e altera mais de 30 leis. É algo muito grandioso que precisa ser entendido e estudado por todas aquelas categorias que já mencionei. E ainda nós estamos nos antecipando e comentando o que tramita no Congresso Nacional através do projeto de lei complementar 108/24, que trata das obrigações acessórias sobre a reforma tributária brasileira. E ainda, nós estamos vendo sobre a aplicação da reforma tributária em todos os setores da economia brasileira. Ao final do curso, eu tenho a convicção e a certeza que você estará dominando a reforma tributária de forma prática e assertiva. Vais estar atualizado, se diferenciando no mercado profissional e de trabalho, bem como de negócio. Vais conseguir saber exatamente o que fazer de agora em diante com os novos mecanismos que a reforma tributária traz em termos de obrigações principais e acessórias. E vais estar pronto para atender seus clientes de maneira eficiente e efetiva. E eu estou disponibilizando mais de 80 vídeos, de 80 aulas nesta reforma tributária brasileira, onde estarei lançando um curso completo nos próximos dias. E devo dizer que para os primeiros 20 que adquirirem o meu curso completo de reforma tributária receberão um material impresso com um livro com em torno de 150 páginas, com toda a reforma tributária comentada e guiada. E o mesmo livro será entregue no conforto da sua casa quando indicares o endereço completo ao adquirir o curso. E devo dizer, por fim, que custa muito caro não se atualizar. A reforma tributária brasileira é uma realidade, ela vem para impactar vários setores da economia, em termos profissionais, negociais, de certificação de preços e assim por diante. No curso que estou lançando sobre a reforma tributária de forma completa, devo dizer que terás acesso por 1 ano com atualizações, mais de 20 horas de aulas, início imediato, material complementar, se assim adquirente do curso desejar, guias
comentados específicos para alguns setores da economia. Devo dizer que o valor do curso completo da reforma tributária será na importância de R$ 897 à vista, podendo parcelar de 2 até 12 vezes, conforme interessar o adquirente do curso sobre a reforma tributária. E, por fim, dizer que o acesso será imediato, garantia incondicional de 7 dias, 100% online e pagamento seguro. Agora, colocadas as situações como acessar e adquirir o curso completo da reforma tributária brasileira, eu encerro esta live dizendo que nos encontraremos amanhã em outra live sobre um outro tema específico.